A Copasa confia na capacidade de qualquer pessoa, ambiente, cultura ou estrutura de se transformar. Se essa não fosse nossa razão de existir, nada do que fazemos teria sentido, a começar pelo nosso negócio. A missão de uma empresa de saneamento básico já é por si só a transformação da água de um rio em água potável, de esgoto em tratamento, de uma estrutura em rede em qualidade de vida, saúde e dignidade. E é por acreditar na mudança que a gente transforma os lugares por onde passa, trazendo conforto, eficiência e dignidade para a rotina de tudo que é vivo. Sendo uma empresa de saneamento que nasce no estado mais criativo do Brasil, essa missão ainda transborda, virando propósito e identificação. Nascida em Minas, onde tanto recurso se tornou riqueza e onde a mistura de estilos é um retrato de muitos Brasis em ebulição, essa capacidade de juntar, acolher e imaginar fundou nosso jeito de fazer as coisas. Nossa busca pela novidade é uma prática inabalável, porque a cada dia e a todo segundo ela segue o seu fluxo permanente, silencioso, propositado. Ninguém vê. Mas por debaixo de toda cidade que vibra, existe um mundo de água em metamorfose. E se tem movimento, pode ter certeza, aqui tem Copasa. É um prazer receber todas e todos nesta noite especial para o TCE-MG. Iniciamos nesta noite o projeto Sempre um Papo, TCE Cultural, uma realização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais por meio do TCE Cultural e da Associação Cultural Sempre um Papo, em parceria com a Copasa. Criado em Belo Horizonte no ano de 1986 pelo jornalista e gestor cultural Afonso Borges, o projeto Sempre um Papo é um programa de incentivo ao hábito da leitura através de debates informais associados a lançamentos de livros e é reconhecido como um dos programas culturais de maior credibilidade no país. Nesta parceria com o TCE-MG, o projeto propõe ampliar os temas técnicos de fiscalização e controle, também para debates culturais acessíveis, mediados pela literatura, pela arte e pela escuta cidadã, uma forma inédita de aproximar a gestão pública da sociedade, unindo conhecimento técnico, sustentabilidade e participação social. Senhoras e senhores, registramos e agradecemos a presença do conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Durval Ângelo, do escritor Mia Couto, do coordenador do Sempre um Papo, jornalista, escritor e gestor cultural Afonso Borges, do desembargador Leopoldo Mameluque, representando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, da desembargadora do Tribunal Federal da Sexta Região, Mônica Cifuentes, do conselheiro corregedor do TCE-MG, Gilberto Diniz, dos conselheiros em exercício do TCE-MG, Telmo Passarelli e Licurgo Mourão, da procuradora do Ministério Público de Contas, Cristina Andrade Melo, do diretor-geral do TCE-MG, Gustavo Vidigal, do coordenador do TCE Cultural, João Batista Miguel, e da jornalista e escritora Leila Ferreira.
Neste momento, vamos ouvir o coordenador do Sempre um Papo, Afonso Borges. Gente, boa noite. Alegria estar aqui com vocês. Às vésperas dos 40 anos, é muito legal a gente se renovar, né? Todo mundo diz que os projetos sempre envelhecem com o tempo, e é verdade. Mas, no meu caso aqui, é uma alegria imensa ver tanta gente querida, né? Eu olho aqui, vejo ali a Regina Bertola, do Ponto de Partida, o Tião Vilana. Olha que alegria ter essas duas pessoas aqui. Obrigado, viu? Lá de Barbacena. Aqui a Sueli Machado, do Grupo Primeiro Ato. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Não posso falar nada, ela é minha sogra, tem que cumprimentar, senão eu falo. Tanta gente boa, está aqui o Gustavo Ziller na frente, e tanta gente que, desculpa, não lembrei, mas eu queria pedir, em especial, uma imensa salva de palmas para uma pessoa que nos representa absolutamente, nós da literatura, que é a professora Maria Antonieta Cunha, que está aqui presente. Muito obrigado, Antonieta. Nossa, que emoção. Olha, o que eu vou dizer rápido é bom quando os sonhos se realizam. Quando isso que está aqui é um sonho, é uma ideia, e as ideias são forças, né? As ideias que movimentam o mundo. Quando eu propus ao Joãozinho e ao Durval aqui essa ideia de trazer para o palco assuntos do ponto de vista do que se discute no plano jurídico do tribunal, eu não imaginei que podia dar isso. Mas aqui a gente está realizando o que nós conseguimos sonhar e criar um novo tipo de diálogo com o público, que é apresentar para o público em geral os temas que estão no palco, que estão dentro do Tribunal de Contas, de forma cultural e de forma, até certo ponto, social. Então, hoje, nós trouxemos aqui o Mia para conversar sobre, claro, seus livros, literatura e tudo mais, mas também sobre a questão dos rios. Depois vem o Itamar Vieira Júnior, como vocês sabem, dia 28, vem falar sobre a questão da terra. Ele é geólogo, ele trabalha no INCRA, todo mundo também sabe disso, lançando o seu mais recente livro, chama Coração Sem Medo. Depois virá Conceição Evaristo, lá no dia 3 de novembro, falar sobre a questão da educação. E lá em 10 de dezembro, o Ailton Krenak vem para falar sobre a questão fundiária, a questão sobre a justiça climática, ao mesmo tempo lançar o livro póstumo do João das Neves, organizado pela Titane, que está aqui presente. Titane, muito obrigado pelo seu presente. Então, é legal poder viabilizar sonhos e renovar esses 40 anos, e por isso eu agradeço imensamente a Durval pela confiança. Estamos juntos há quantos anos, né, Durval, nessa luta pelos direitos humanos e por tudo. Muito obrigado, Joãozinho. Mas também encerro, antes de encerrar, 3 de novembro, Dona Leila Ferreira lança livro novo. Estaremos lá. Anos de lá no Minas Tênis, né, Lili? Eu estou falando, mas eu que vou fazer mediação, ridículo, né? Sempre um papo lá. Então, assim, e para encerrar, agradecer imensamente a sensibilidade e a coragem mesmo de enfrentar um projeto novo que a Copasa teve, destinando recursos da Lei Rouanet para que isso aqui aconteça. Muito obrigado, Diego, cadê ele? Muito obrigado, Alice, muito obrigado. Vamos fazer essa coisa diferente, ser realidade, tá bom? Eu queria convidar, então, para o palco, Mia Couto e Leia Ferreira, por favor. Deixa eu ver o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Tá bom? Peguei. Você senta do lado. De lá? Eu que mudei, eu mudo tudo. Eu mudo tudo na hora, não tem jeito. Pronto, a maior confusão. Agora, eu sou conhecido por isso. Durval, então, chega aqui para dar uma palavrinha para a gente, por favor. Boa noite a todos e a todas, né? É uma alegria, eu acho que é a primeira vez em 90 anos do Tribunal de Contas
que vocês são convidados para uma experiência como esta, né? O ex-presidente Gilberto Diniz pensou lançar o TCE Cultural, chegou a conversar, e a gente efetivou nessa gestão. Hoje, para nós, órgãos de controle externo, a questão das políticas públicas, a gente tem que se debruçado muito nelas. Ao exercer o controle, é no sentido para fazer a transformação que está previsto no artigo 3º da Constituição Federal. Só que, muitas vezes, das políticas públicas, uma fundamental que é esquecido é a questão da cultura. E o TCE Cultural, e agora essa parceria com Sempre um Papo, procura, de alguma forma, traduzir ou induzir, enquanto órgão de controle, a política da cultura. Nós já trouxemos aqui a ministra Margarete Menezes, nesse auditório. Foi um bom momento de discussão e de debate, e hoje a gente inaugura Sempre um Papo com o Mia Couto. A cultura, ela é a alma da gente. Ela é fundamental para a sobrevivência de um povo. Por isso que governos autocratas, autoritários, regimes fascistas não combinam muito com a cultura, nem com o povo da cultura. Essa é a grande questão. Então, para nós, a cultura representa liberdade, representa a efetivação de direitos humanos. E eu gostaria, porque o rio infinito, todos nós carregamos um rio na vida da gente. É tão importante que Guimarães Rosa até descobre uma terceira margem nesse rio, naquele conto maravilhoso. E o rio infinito é um poema de amor com a natureza, um poema de amor, de busca, de perspectivas para a vida. Mas é também uma denúncia. Em coisa muito curta, o Mia Couto nos apresenta essa denúncia. E eu gostaria de abrir o Sempre um Papo, que é uma parceria com o Ministério da Cultura, com a Copasa, que tem sido grande parceira conosco aqui no tribunal, lendo um poema de Mia Couto. Minha alma é feita de água, não posso me debruçar tanto, senão me entorno e ainda morro vazia sem gota. Nós estamos dentro da natureza, e ela está dentro de nós. A natureza é um outro nome da vida. O mundo acabou, mesmo antes do fim do mundo. Terminar o universo sem espetáculo, por definhamento, exaurido em desespero. Primeiro começaram a morrer os lugares fêmeas, as nascentes, as praias, as lagoas. Depois morreram os lugares machos, os povoados, os caminhos, os portos. Essa dor da terra é a gente que sente. Essa perda de água é a nossa perda. O solo resseca, a gente resseca. E a alma se espalha vazia na ausência da chuva. E que a cultura não permita nunca que a nossa alma se resseque, que ela desperte sempre em nós o infinito. Obrigado. Gente, boa noite a todos. Olha só que alegria, olha só que privilégio estar aqui com Mia Couto,
Mia, uma alegria imensa. Afonso Borges, obrigada por esse presente. E ao TCE também, a Copasa também, a vocês que estão aqui. E já vou passar a palavra para o Mia, mas só queria dizer que eu estive com ele em Moçambique. O Mia é um dos entrevistados do meu livro. E eu queria fazer todas as entrevistas presencialmente. Então, fui lá a Maputo, tive a alegria de conhecer a Fundação Fernando Leite Couto, que o Mia e os irmãos criaram. O nome é uma homenagem ao pai dele. E a coisa mais bonita que na entrada, e a fundação é um lugar lindo, é uma fundação de apoio, de incentivo à arte, à cultura. E aí, na entrada, estão lá as palavras do pai do Mia. Eu gostaria, se eu errar, você me fala. Eu gostaria que minha vida fosse uma casa, janelas abertas aos sonhos, portas abertas aos outros. E então nós estamos aqui com o filho do Fernando Leite Couto e da Dona Maria de Jesus, né, Mia? Exímios contadores de histórias e que estariam muito orgulhosos de ver esse filho que fala com o mundo como se falasse com o rio que passava perto da casa dele. É uma linguagem que chega a todo mundo, emociona todo mundo. O presidente Durval falou da terceira margem do rio. O Mia fala que, quando leu a terceira margem, a alma dele foi como se tivesse tido um cisma, né, na alma dele. Acho que a alma tremeu, ficou sem chão. E é o que acontece com a gente quando a gente te lê. É emocionante, é de uma beleza, de uma poesia. Mas, palavra sua. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigado a todos que fizeram acontecer este evento. É um casamento improvável mas que mostra que estamos juntos há muito tempo. Estamos juntos porque não é isso que nos separa, o facto de haver essa instituição que é um tribunal, e o facto de que nós trabalhamos sem instituição. Felizmente os escritores não têm instituição, mas estamos juntos na mesma luta, assim. Eu sou apaixonado pela Leila, posso confessar publicamente. Gente, grava isso, porque se eu esquecer, vocês me lembram. Porque na minha idade a gente esquece tudo. Porque ela personifica, isso eu não vou esquecer. Personifica aquilo que para mim é uma espécie de ideal, que é como a gentileza, essa delicadeza pode ser uma força. É uma força. Agora morreu a Jane Goodall e eu tive o privilégio de a conhecer pessoalmente e confirmo isso. É esse tipo de gente que confirma que a grandeza, a força não precisa de ter uma voz firme, não tem uma presença imposta, não é? Ela nasce por si mesma. Então, quero também dizer-vos que esta foi uma das primeiras cidades que eu visitei no Brasil, desde há anos, há décadas que eu venho ao Brasil. E tenho que falar de um nome que é a Maria Nazaré Fonseca, que é uma professora que, na altura em que ninguém conhecia a literatura que se fazia do outro lado do mundo, ela trouxe os escritores, trouxe os nossos livros, e ela é de Belo Horizonte, e espero que ela... Parece que ela está ouvindo, não é, Afonso? Onde é que está o Afonso? Ela está me ouvindo porque está fora da cidade, mas nos pode escutar. Eu acho que o que eu posso dizer, em primeiro lugar, é esta homenagem que eu tenho que fazer sempre ao Brasil. O Brasil fez nascer a nossa literatura de uma maneira que o próprio Brasil não desconhece. Eu uma vez fui convidado pela Companhia das Letras, que é quem me publica, para participar de uma sessão que era o lançamento da coleção dos livros de Jorge Amado. E eu ia ler um excerto, mas eu leio muito mal e estava muito intimidado, porque quem ia ler outros excertos eram Chico Buarque, Caetano Veloso, Bento Atum. Eram os meus ídolos, eu não sabia como é que eu ia estar junto com aquela gente.
porque é que eu fui escolhido para aquele momento. E pensei, enquanto cruzava este oceano, naquelas longas horas, pensei, em vez de ler, eu vou dizer alguma coisa sobre Jorge Amado. E falei, quando fui ao palco, falei sobre esta importância decisiva que o Jorge teve na criação da literatura em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, em Guiné-Bissau, Moçambique, Angola. Nós descobrimos nele uma possibilidade de uma criação de personagens que estavam ali à nossa porta. Nós descobrimos uma maneira de driblar a língua que herdamos, não é? E encontramos ali um atalho que fosse mais nosso. E falei isto. A seguir era o Caetano Veloso que deveria ocupar o palco e ele não aparecia. Passou 1 minuto, 2, 3 minutos, aí eu já estava no camarim e disseram, não, o Caetano está chorando de emoção, porque ele também não sabia da importância que este escritor brasileiro teve na nossa literatura. Então eu posso pôr no meu currículo, eu fiz chorar a Caetano Veloso. Mas depois chegaram outros, não é? Então acho que talvez só para fechar esta minha pequena fala primeira, e realmente chegou por via travessa, por via de um outro escritor, um angolano chamado Luandino Vieira, e o Luandino estava preso por razões políticas da ditadura colonial fascista. Foi condenado a 14 anos de prisão. E no meio ele não cumpriu todos os 14, cumpriu 10, 12, não sei. No meio deste período, há um brasileiro que lhe mandou um livro, lhe doou um livro. E o livro teve que passar na censura do diretor, que era um português, um burguês, né, que abriu o Grande Sertão Veredas e disse, este tipo nem sequer sabe escrever. Então, e deixou entrar o livro na prisão. E o que aconteceu é que o Luandino lia aquelas histórias a pessoas que não sabiam escrever, que estavam na sua cela, e que decoravam frases inteiras e faziam isso como se estivessem fazendo música. E numa espécie de um grande átrio, onde os presos eram levados a passear, né, a apanhar o sol durante o dia, eles estavam separados, os guineenses estavam num lado, os cabo-verdianos estavam no outro, etc. O que eles faziam? Eles escreviam, não tinham papel, escreviam no resto dos sacos de cimento uma frase, embrulhavam numa pedra essa frase e, fazendo conta que estavam atirando pedras para os pássaros, faziam cruzar essa mensagem de um lado para o outro, para os grupos dos outros prisioneiros. Eu acho que esta história é muito bonita e simboliza muito quanto é que a poesia nos pode juntar e nos pode fazer voar, não é? A poesia é um rio infinito, né? Mia, muito bonito. Eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre os livros primeiro, e depois a gente passa para a questão do nosso tema aqui e outras coisas que a gente conversou em Maputo e que eu queria muito te perguntar. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses 2 livros. Bom, eu não fico muito à vontade de falar daquilo que eu já fiz. Este é um livro que se diz que é para crianças. Eu não sei quando é que a gente está escrevendo para crianças ou quanto é que a gente simplesmente está escrevendo para a criança que resistiu dentro de nós. Então, esta é uma história que eu fiz em Luanda, curiosamente, num workshop, numa oficina, que tínhamos que, numa semana, produzir um livro. Então, eu lembrei-me de uma lenda sul-africana, retrabalhei-a, e esse é o Rio Infinito, no entendimento que o búzio que a mãe encontra tem dentro um infinito, esta espiral que o búzio desenhou para si mesmo, é um símbolo do infinito. Este livro já é outra coisa, é um livro que eu, digamos, me pus em causa, porque eu fui viver para um lugar onde eu tomei conta desta realidade, e ali percebi que era importante escrever um livro em que houvesse um diálogo de várias vozes, mas também de vários tipos de registro. Se diz que a África não tem escrita, esta é a nossa África
subsaariana, não é? Mas eu pensei, vendo alguns desenhos que eu reproduzi aqui, acho que estão aqui eu fiz reproduzir aqui estes desenhos que são feitos à mão, com um pouco de farinha, e o artista deixa correr um fio de farinha, e aí faz esta escrita, que é uma escrita que desenha o espaço simbólico e faz a fronteira entre o espaço sagrado e o não sagrado. E pensei que os provérbios africanos, que são, como em todo lugar, são um género literário, são tão desvalorizados e são realmente aquilo que eu procuro como uma espécie de a poesia mais sintética, aquela que carrega mais o tempo, mais a ancestralidade, está aqui dentro dos provérbios. Então, aqui um diálogo entre várias formas de dizer o mundo, que me parece que era importante para mim, eu vou dizer. E sua relação, Mia, com a água, com os rios? Eu queria te perguntar, talvez a gente possa abrir por esse ponto, que eu achei tão interessante, quando houve as enchentes, que milhares de pessoas ficaram desabrigadas e morreram, e não sei se foi pouco depois que você levou seus alunos do curso de biologia para ver um rio, o Limpopo, né? A 200 quilômetros de Maputo, porque você queria que eles sentissem o rio. Fala um pouquinho disso para a gente, que eu achei tão bonito. Bom, eu levei esses alunos comigo para sentirem que o rio não é uma coisa. Mas, na verdade, na cultura destes meninos, eles já são muito urbanizados, mas na sua cultura dos pais, dos avós, etc., o rio é uma entidade. O rio tem alma, tem voz, reza-se ao rio, e como se percebendo, como se houvesse essa percepção de que ali começa a chuva, ali começa um ciclo, começamos nós próprios. Não é? Então estava uma velha senhora sentada e eu, onde chego, pergunto como é que se diz na língua local, porque há 30 línguas diferentes em Moçambique, línguas indígenas, estão vivas, têm uma enorme vitalidade, e pergunto sempre como é que se diz coisas como natureza, cultura, religião, raça, e não há música, às vezes, não há palavra na língua indígena para dizer exatamente aquilo. E eu perguntei, como é que se chama este rio aqui? E ela riu-se e disse, você lá na cidade, vocês chamam Limpopo, aqui chamamos outra coisa. E eu disse, como é essa outra coisa? E ela disse, tenho que dizer na minha língua, sim, é na sua língua que eu quero que diga. Ela disse, chamamos Mati Wakunhimba. Mati Wakunhimba quer dizer a água que engravida. A água que engravida, para mim, era poesia pura. Para ela, não. Ela estava a falar de alguma coisa que é uma mulher, que seria uma mulher que ciclicamente se inunda de si mesma. Não é? E essa margem que está ali, que para mim parece uma linguagem poética, mas traduz uma outra visão do mundo, é fundamental eu manter viva. Toda essa questão da terminologia, né? Eu acho que a cultura africana ensina muito, porque, por exemplo, não tem uma palavra para ambiente, né, Mia? Não tem uma palavra separada para natureza, né? Como é que é essa história? Não tem, porque não é, realmente não sei, eu também não sei porque é que a gente a criou, não é? Porque não há uma fronteira, não há ali algo que seja distinto. Onde é que começa a natureza, onde é que começamos nós? Não é? E por não ser distinto, não tem que ter nome, não é? E ali é muito claro. Eu vou contar um pequenino episódio, porque eu conto histórias, não sei, a maneira como eu tento explicar o mundo é por via dessas histórias. Esta aconteceu-me, não é uma coisa que está num livro, que eu trabalhei numa estação de biologia de uma ilha. E aí chegou uma delegação do PNUD para fazer educação ambiental. Já eu olho a educação ambiental com alguma reserva, porque normalmente ela é pensada de uma maneira muito arrogante, com alguma arrogância. Vamos lá
explicar aos outros que não sabem como é que se devem comportar e que tipo de valores eles devem ter. Mas claro que há um espaço para isso. Então chegou uma delegação de suecos que vinham com tudo, com helicóptero, com meios moderníssimos na altura, e a ilha toda concentrou-se naquela praça. Eram umas 4.000 pessoas que estavam ali, fascinadas com a chegada daquela gente, e eu havia um pódio, eu tinha o sueco falava em inglês, eu trazia para português, e havia uma pessoa local que trazia para a língua local, que se chama Xindinim. E aí, o que interessa aqui é só os equívocos das traduções. E ele chegou e disse, nós somos cientistas. E quando chegou a tradução eles são feiticeiros brancos, não é? Eles já estavam numa sombra meio equivocada. E depois ele disse, nós vimos trabalhar na área do meio ambiente. Não há palavra para dizer meio ambiente. E eu estava curioso e o tradutor traduziu um tumbuluco. Um tumbuluco quer dizer a origem do mundo. Não é? E os ilhéus estavam fascinados, escolheram a nossa ilha para estudar o Big Bang ou uma coisa desse tipo. Não é? E eu, quando perguntaram qual é o principal problema ambiental, disseram, são os tinguluve. Tinguluve é uma palavra ambígua, porque quer dizer os porcos selvagens, mas quer dizer também as almas que ficam, as pessoas que não tiveram uma cerimónia fúnebre própria e, portanto, ficam em suspenso. E o tradutor disse-me a mim, não falem em almas, porque vão pensar que somos meio exóticos. Fala mesmo nos porcos. E eu disse, e o sueco disse, bom, mas porcos a gente resolve, a gente mata os porcos. Não é? E a reunião praticamente terminou, porque toda a gente se foi embora, né? Porque, aterrorizada com aquela perspectiva. E os mais velhos da ilha sentaram-se comigo e disseram, olha, falo, tem que parar esses homens. Eu coloquei-os numa mesa de um lado e eles perguntaram assim, mas que porcos são esses? Perguntaram assim, e eles assim, bom, são mais ou menos porcos, quase, a palavra é quase são porcos. E o sueco não tinha esta ideia de como é que uma coisa é quase uma coisa, não é? Então, e aí abriram um livro, para poupar tempo, abriram um livro de biologia e mostraram uma fotografia, uma imagem do porco selvagem. E eles reuniram-se, estiveram ali a discutir um tempo, disseram, sim, é exatamente isto. Mas de noite, disseram, porque de dia são outra coisa. Enfim, a conclusão legitimou aquela coisa de que ainda bem que estamos aqui, porque esta gente realmente precisa de ter este encontro com a ciência, não? Agora, Mia, eu estou me lembrando de você falar, porque tem muito essa tendência de ver as coisas da África como exóticas, né? O exotismo da cultura africana. E a leitura tem que ser muito mais, num nível muito mais perto do que é, da riqueza que é. Mas eu me lembro de você falar que você, como biólogo, quando foi sair para fazer as suas incursões, né, ali na natureza que não tem nome na África, você teve que aprender a linguagem das árvores, né, para conversar com elas. O que para a gente é uma coisa... Eu lembro que em Araxá, na minha cidade, quando eu era adolescente, tinha uma avenida cheia de árvores assim, e uma colega nossa falava que ia até na casa dela conversando com as árvores. E a gente falava, gente, será que ela está ficando doida, né? Conversando com as árvores. Depois veio aquela coisa do abraçar a árvore, conversar com a árvore. E eu achei interessante quando você falou, porque é isso, é ver como uma entidade viva, né, Mia? Não é... A árvore não é uma coisa, o rio não é uma coisa. São entidades vivas, né? E o rio e a chuva como mãe e filhos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, há um italiano, um filósofo italiano que chama-se Emanuele Coccia, que tem um livro, que o título é horrível, chama-se A Vida das Plantas, mas e depois ele faz a metamorfose da mudança. E ele fala nisso,
para um africano de Moçambique, um rural, isso já era sabido desde sempre, não é? Que é a árvore. Nós estamos aqui, digamos assim, este mundo é um mundo nosso, porque estão aqui as plantas. E toda a nossa visão sobre a natureza é muito zoocêntrica. Nós achamos, em primeiro lugar, são os animais. E depois, as árvores, quando existem como floresta, não existem como indivíduos, como produtores de vida, não é? E, de facto, só para dar uma luz sobre isto, este céu que nós temos, desta cor azul, é por causa das plantas, não era assim antes. Esta possibilidade que temos de respirar este ar que nós temos é por causa delas, não é? Esta capacidade de que estamos aqui animais e somos capazes de sobreviver é porque há plantas. Elas realmente são a grande raiz, o grande sustento. E nós, quando olhamos para elas, achamos que é uma coisa que é bonito de ter na cidade, tem um valor estético, tem um valor, digamos assim, de apoio à vida, mas elas são, mais que tudo, são o centro da vida, não é? Então, acho que é preciso devolver esse lugar de respeito e de reconhecimento, assim, porque nós somos absolutamente dispensáveis. Se a espécie humana não estivesse aqui, a vida toda continuava igual. Se elas não estivessem aqui, estou a falar das árvores e das plantas, não estaríamos cá. Então, é só descentrar. Eu acho que é preciso, nós estamos num momento que é preciso mudar o mundo e mudar o mundo profundamente. Mas para mudar o mundo profundamente, nós temos que mudar radicalmente a visão que temos do mundo, porque nós achamos que entendemos o mundo, a vida, mas ela nos escapa de maneiras fundamentais, não é? A própria biologia não sabe. Eu vou contar um outro pequeno episódio, não tem a ver com as plantas. Mas eu fiz parte da comissão científica que apoiou o governo moçambicano na pandemia da Covid. E a pandemia da Covid para nós foi uma coisa que não tem nada a ver com o Brasil. Aliás, nós fomos capazes de gerir, fomos capazes de aceitar que era um assunto sério e que apesar de, em Moçambique, em toda a pandemia morreram 2.000 pessoas. É pouquíssimo, era o que morria num dia, às vezes, no Brasil. Não é? Então, eu estava a descer o edifício e estava um grupo de curandeiros, que a gente chama médicos tradicionais em Moçambique, e eles pediram uma atenção e disseram o seguinte: nós não conhecemos este bicho, os nossos antepassados não conhecem esta doença, vocês são cientistas, queremos que vocês, quando souberem qual é a língua, o idioma que este vírus fala, ensinem-nos, nós queremos falar com eles. Eu pensei, essa coisa primeira que me veio à cabeça, isto é uma coisa poética, não exótica exatamente, mas aquilo revelava uma outra concepção da doença, que não é esta exatamente da doença que eu próprio, quando quis ser médico, queria seguir, que é a ideia de que há ali uma invasão de um estranho, que há ali alguma perturbação porque alguém violou uma fronteira. O nosso sistema imunológico são soldados que estão atentos ali para defender o que é puro, e nós somos puramente humanos, o que não é verdade também. Nós somos 10% são humanos, o resto são outros que vivem connosco e somos nós esses outros, não é? Então, agora que passou todo este período, eu me interrogo se esta gente não tinha razão sobre esta coisa da conversa, porque o que superou realmente a pandemia não fomos só nós que o fizemos. É esta coisa que é preciso centrar, a arrogância que nós temos, que vamos salvar o mundo, se não entendermos esse mundo. Um vírus tem normalmente esse percurso. Ele não quer liquidar o hospedeiro, senão ele morre também. Então a história dos vírus sempre foi essa. O vírus depois ajusta-se, tem realmente uma conversa, como teve o vírus do Covid, tem uma conversa com o nosso genoma, de maneira a negociarem ali uma coisa mais equilibrada, mais harmoniosa. E hoje, até me custa dizer isso, mas agora realmente o vírus, eu tenho relutância a dizer isto, mas é uma constipação. Eu tenho medo de dizer isto porque alguém disse isto no tempo errado, não é?
e que causam muita morte por essa depreciação. Mas agora, houve essa conversa. Mia, eu estou aqui com 1000 coisas para te perguntar, mas está vindo tudo na minha cabeça, assim, mas eu queria muito que você contasse, você, criança, com seu pai, naquela reserva, quando ele colocou a mão no seu ombro. É Gorongosa? Gorongosa. Conta essa história, que é tão bonita. O meu pai o meu pai saiu de Portugal porque ele estava ligado ao Partido Comunista Português e, portanto, estava a ser perseguido. Ele pensou que em Moçambique realmente havia menos pressão. E ali ele foi um ateu. Ele era um ateu praticante. Eu sou um ateu não praticante. Eu estou disponível a ouvir, a receber outras vozes. E ele levou-nos, a nós e à família, para uma reserva que fica ali na fratura do Vale do Rift. E é uma paisagem realmente imensa. Parece que o mundo está a nascer ali. Parece que estamos a apanhar um mundo em flagrante nascimento. E estava a nascer o sol. E o meu pai aproximou-se de mim, pôs a mão no meu ombro e perguntou: gostas? E eu não sabia responder. Eu não havia palavra para dizer o que eu sentia. E ele disse assim: esta é a tua igreja. E isso me ficou marcado, porque realmente esse sentimento de imensidão, essa coisa de me sentir pequeno, mas não ter medo de ser pequeno, não é? Porque fazia parte daquela imensidão, não é? Isso foi uma grande lição que ele me deu. Sim. E ele, posso falar mais uma coisa? Sim. E ele... A minha mãe rezava para que não houvesse mais nenhum poeta em casa porque aquele já era demasiado, mas ela não rezou bem. Então, o meu pai levava-me, aparentemente, para me ajudar a fazer os deveres de casa na estação de trem onde ele trabalhava. E ele tinha uma pressa enorme que eu deixasse de fazer os deveres de casa para ir fazer outra coisa. Portanto, ele me desencaminhava, como no sentido que Fernando Pessoa dizia, e me disciplinava-me. E andava pela linha do trem à procura de pequenas pedrinhas que caíam, que tinham brilhos. E aquilo era fascinante para mim, porque o meu pai de repente se transformava numa entidade sem sentido, parecia uma criança, mas eu é que tinha que pôr o meu pai na ordem, digamos assim: pai, vamos lá fazer qualquer outra coisa, porque ele ficava da minha idade. E aquilo já era Manuel de Barros, já era a lição de poesia, de procurar coisas que brilham no meio da cinza, no meio da poeira. E essa lição ele também me deu e que ficou como qualquer coisa que não posso esquecer. Não é? E sua mãe contando histórias? Tem um lado da minha mãe, porque realmente, sendo o meu pai um poeta, minha mãe era contadora de histórias, porque quando saímos não, eles saíram, nessa altura não existíamos. Quando eles saem de Portugal, eles sabem que não podem voltar durante um tempo. Não sabiam quanto tempo. Portanto, nós não conhecemos nenhum avô, nenhuma avó. Não tínhamos essa constelação da família, dos primos, dos tios, etc. Eu acho que a minha mãe teve essa percepção de uma sensibilidade inteligentíssima de inventar a presença dos avós dentro de casa. E ela contava histórias. E esses ausentes ganhavam presença corpórea, como se estivessem realmente ali conosco. Nós tínhamos a crença que os nossos avós estavam conosco, de tal modo que quando morreu o pai do meu pai, a minha mãe estava à porta e disse: vai consolar o pai, porque ele está muito triste. Eu tinha 7 anos por aí. Como é que abraço eu podia dar ao meu pai? Então perguntei-lhe, lembro-me que perguntei: é verdade que o teu pai morreu? E ele disse: morreu lá, aqui não. Então, e nós continuávamos a escutá-lo, a escutar esse avô, essa voz, porque essa era a arte da minha mãe, realmente. Ela contava histórias como se ela estivesse a convocar qualquer coisa, não é? Não era só realmente para nos entreter, ela criava outras vidas, não é? Tinha um sentido muito maior, né? Quando o meu pai morre, eu estou a contar histórias de família, vocês
peço desculpa por esta presunção mas quando a minha mãe morre, quando o meu pai morre, a minha mãe telefona para mim e diz, dá a notícia, eu vou ter com ela, e ela conta como o meu pai morreu. O meu pai estava acamado já há quase 1 ano, e ela conta uma coisa que começou logo torta, digamos, que ela disse, olha, desci as escadas com o teu pai, era do 5º andar até o resto de chão, fomos ao supermercado, e comprei-lhe uma maçã, ele comeu a maçã e engasgou-se e morreu. Mas contando-me assim com esta serenidade. Chega o meu irmão mais novo, ela conta a história, não, o meu pai, o teu pai... Não fui eu. Assim. O teu pai, fomos passear para o jardim e ele escorregou e bateu com a cabeça e morreu. O meu irmão mais velho chega e ela conta uma outra versão. E na 7ª versão, quando já os vizinhos recebiam a história, de repente nós começamos a rir, olhamos para nós e rimos. E essa era a coisa, ela transformou numa espécie de irrealidade aquilo que tinha um peso insustentável, que era a ausência do nosso pai. Então, eu acho que essa era a arte dela. Não? Ali ela criou as histórias para diminuir a dor impensável de ficar sem seu pai, né? E há outra coisa que resolve, e de novo voltamos a uma coisa que está próxima da literatura. Quando eu, nesse dia, eu não queria mais abraço, não queria mais consolo, e disse, vou passear pela cidade, vou-me perder. Eu precisava de me perder. E aí, numa avenida, e há um homem que está do outro lado, que eu não conheço, atravessa a avenida e disse, eu conheço a si e conheci o seu pai. O seu pai não partiu. Você é o seu pai. E aquilo, para mim, foi, junto com a história da minha mãe, foi digamos, o grande abraço que eu precisava, porque ele estava dentro de mim. E realmente não há ausência nenhuma. Não? Parece um encontro de autoajuda, já quase que... Vamos falar da literatura mais. É interessante que, da mesma forma que o seu pai te falou, né, que o seu avô tinha morrido lá, naquela hora o seu pai tinha morrido ali, né, mas estava ali. É muito interessante. Mia, então, encaminhando para a literatura, aquela história em Maputo, você me falou, mas eu vou te contar, eu já contei tanto essa história, perdoa por te contar. Eu falei, imagina, você ouviu a história, ele contando e ele pedindo desculpa. Esse é o Mia Couto. De você fazendo o dever de casa, no chão da cozinha da sua casa, e depois isso te conduzindo à literatura. Como é que foi esse outro rio infinito, o das palavras? Bom, esse é o lugar, quando eu começo a escrever contos, etc., sai da poesia para a prosa. Quer dizer, é uma saída mentirosa, porque eu estou na poesia ainda. Mas eu sou de uma geração em que ser homem era uma construção muito séria. E era preciso exercer isso todo o tempo, não? A gente tinha que se afirmar. Mas quando tem que encontrar personagem feminina e dar voz, dar vida, como fazer isso com verdade? Isso, não pode haver artifício nenhum. E a única coisa que eu acho que aconteceu, primeiro, foi perder o medo de ser visitado e de me reencontrar no meu lado feminino. Eu acho que esse nome que a minha mãe conta, que eu dei a mim próprio quando tinha 3 anos, porque eu pensava que eu era um bicho, não posso dizer aqui no Brasil, eu pensava que era um gato, porque aqui tem outro sentido, mas essa ausência de fronteira entre ser criança e ser um bicho, entre ser homem e ser mulher, esse nome permite essa permeabilidade. Então, é a voz da minha mãe que dá verdade aos personagens femininos, é ela que ressurge. E eu lembro-me, na cozinha, eram as mulheres que contavam histórias, e eu tinha que ficar sentado no chão da cozinha
e ali fazer as histórias, porque o meu pai já tinha sido demitido do lugar de companheiro de aprendizagem. E esse sussurrar, essa maneira como se contavam histórias ali murmuradas, não é? Como ali a vida acontecia como se fosse uma coisa de alquimia. E quando eu passava para a sala onde estavam os homens falando sobre futebol, falando sobre política, cheio de certeza, com uma voz que se tinha que impor, eu pensava, não é aqui que eu pertenço, eu venho da cozinha e eu acho que nasceu ali essa minha relação com esse murmúrio. A coisa que é importante diz-se murmurada, não se diz gritada, não é? E você dizia também que não tinha muita competência para ser feliz, nem muita competência para viver, então que você tinha que migrar para outros mundos e aí criava histórias, né? Eu não tinha competência em estar sequer, em estar em lado algum. Quando eu entro na escola, eu lembro-me que eu ficava na carteira perto da janela, que era para não ficar em lado nenhum. Acho que tenho uma dívida enorme com a escola que me ensinou a estar onde eu não estava, não é? Essa possibilidade de migração. A diretora da escola preenchia um boletim ao fim do semestre e dizia: este aluno nunca faltou, mas também nunca chegou a estar presente. Então esse lugar da semi-presença, não acho que foi uma... E Fernando Pessoa entrou na sua vida como um terapeuta, né? Sim, talvez quando eu tivesse uns 14, 15 anos, eu não sabia lidar com essa multidão que estava dentro de mim. Eu pensei que era uma coisa patológica, não? E que havia um distúrbio de múltipla personalidade. E, de repente, quando leio Fernando Pessoa, descubro que, afinal, essa multidão habita todos nós. E é essa possibilidade de vivermos em diálogo com esses todos que nos compõem. Ele foi o meu grande terapeuta, ainda bem. Sim. O livro do desassossego virou o livro do sossego. Pois não, mas não comecei por esse, felizmente, porque senão acho que eu ficava mesmo desassossegado. Não. Estou lembrando o Agualusa falando, que eu entrevistei o Agualusa também, agora em Lisboa, para o meu livro, e ele falando que o livro do desassossego é o melhor livro de antiajuda que ele conhece. Mas curiosamente é na escola que acontece uma coisa que talvez seja mais importante. Estou falando isso porque agora já não... Quer dizer, eu falo, parece que estou a falar de mim, mas não quero falar de mim, quero falar sobre o que é que existiu na minha vida que pode ajudar a explicar como é que a poesia já está lá, em todos nós. Não? E estava na 4ª classe, devia ter 9, 10 anos, e eu, vindo numa casa onde há livros, onde há poesia, etc., eu nunca tinha descoberto uma coisa que esse professor, que era um homem austero, magro, que num certo dia diz: vamos fazer todos uma redação em casa, tema livre, e no dia seguinte ele apareceu com o caderninho, o mesmo caderninho que nós tínhamos, sentou-se na cadeira onde nós sentávamos e ali leu o que ele tinha escrito. Ele dizia: eu também fiz uma redação e vocês vão avaliar a minha redação. Isto há 50 anos atrás ou mais. E ele leu uma coisa que se chamava As Mãos da Minha Mãe. E aquilo era uma redação. Eu nunca pensei que uma redação pudesse me abalar tanto, porque de repente as mãos da mãe do professor eram as mãos da minha mãe. E ele estava falando uma coisa que eu quis tanto dizer, eu queria tanto dizer aquilo. Então acho que essa possibilidade de um texto contar uma história que está tão dentro de nós, foi esse professor que me deu essa possibilidade. Sim. Eu estou me lembrando daquela história do C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, né? Dando aula na Universidade de Oxford, aula de literatura, e um aluno perguntou para ele: professor, por que nós lemos? E disse que ele andou, foi na janela, olhou para a chuva caindo lá fora, falou: para sabermos que não estamos sós, né? Que é isso.
Às vezes, eu me lembro de um trecho de um livro seu que fala da tristeza de uma casa, né? Que você tinha que limpar os pés antes para entrar, se despir da alegria, né? E que lá tinha o cheiro de um orfanato. E eu lembrei, às vezes, da minha casa, na minha adolescência, que eu sempre pensava assim, eu não posso entrar alegre aqui. Não cabe, alegria não cabe aqui, eu tenho que deixar a alegria lá de fora. E aí, quando eu li isso no seu livro, eu falei, meu Deus, né? Que beleza que é a literatura bem feita, literatura que... É até difícil falar, eu estou ali com a minha ex-professora Maria Antonieta, do meu curso de letras, essa apaixonada pela literatura que provocava o estado de paixão na gente também, né? As mãos da minha mãe, né? Como é bonito isso, como é mágico mesmo esse processo de você criar mundos que você leva para a pessoa que supostamente tem outros mundos e eles se encontram e conversam, né? Isso é bonito demais, Mia. Mas eu acho que eu não faria o que eu faço se não fosse essa coexistência de mundos que, de repente, me fazem desaprender do meu mundo. Isso é fundamental. Eu tenho que saber que o meu mundo pode ser sacudido. Por exemplo, as pessoas dizem coisas lá, quando falam em português, porque nem sempre falam em português, as pessoas dizem, eu fui à sua casa e encontrei enquanto você não estava lá. É uma coisa extraordinária, não é? Como é que se encontra a pessoa que não está em casa, não é? Mas o que as pessoas estão a dizer é que em sua casa você nunca está ausente. Não é? Você é a sua casa, é uma entidade viva. A casa não é um lugar, é um espaço em que você habita sempre. Se não habita é porque qualquer coisa de gravíssimo aconteceu, não é? Então, há ali uma espécie, nesse diálogo de sabedorias, não é? Que nos faz acordar sempre daqui. E essa linha de fratura ajuda muito a poesia, não é? O que você tem lido atualmente? Bom, eu estou a ler agora estou a ler os livros todos deste Emmanuel Cossier. Eu leio muita não ficção, sendo eu da poesia. E estou a acabar de ler uma coisa do Mário Lúcio, que se chama O Livro que me Escreveu. É um cabo-verdiano que vale a pena vocês conhecerem. Ele é músico de um grupo chamado Cimenteira, e agora trabalha a solo, e é um grande escritor, um grande poeta. Então, de Cabo Verde. Cabo Verde, o livro que me escreveu. Mário Lúcio, vale a pena. Fica aí eu acho que ele está publicado aqui no Brasil. E o que você está escrevendo? Eu estou escrevendo um romance que tem um título provisório, porque eu preciso de um título como uma baliza, sobre uma realidade que eu descobri quando eu tive 4 semanas mais ou menos refugiado na África do Sul, no meio de uma montanha, e descobri que ali perto havia moçambicanos que viviam uma vida de escravatura, e nós próprios, ali a poucos quilómetros, não conhecíamos isso. Eles são enviados para minas abandonadas, minas de ouro abandonadas, e ficam a 2, 3 quilómetros de profundidade, e ficam pendurados por cordas, não é? Que depois comida, a luz, a lanterna, prostitutas são enviadas por cordas para que eles possam ser abastecidos. 3, 4 meses ficam, aquela gente fica ali sem contacto com a luz, com o mundo, e numa situação de escravatura absoluta, não é? E muitas vezes são mortos porque quando assomam à superfície, já uma outra gangue tomou o poder. Então é uma condição que me tocou tanto que eu estou a escrever uma história sobre isso. E quando você está escrevendo, o mundo lá fora existe? Ou Sim. ele encolhe, ele fica muito pequeno? Como é que é? Esse mundo que você está mergulhado nele, aí quase lato sensu, né? Senso estricto, ele te puxa muito, ou porque você tem a sua carreira como biólogo, né? E como
é que você faz para conciliar isso? Eu não tenho jeito nenhum para conciliar nada, porque eu não sou capaz de dizer a um amigo que, olha, agora não tenho tempo para ti, porque estou com inspiração, muito menos à família, então o que eu faço é que tenho que sair mesmo. Tenho que ficar num lugar, no momento da criação, no momento da oficina, não tem nada de especial, mas posso fazer o trabalho em qualquer sítio. Agora, por exemplo, nesta viagem, eu tenho um tempo que eu vou ficar só, sem família, sem amigos, sem nada, para poder descer essa mina e ficar com esses personagens. Não? É interessante que você não tem essa liturgia do cargo de escritor, né? Você desveste essa... eu acho isso muito legal em você, muito interessante. Eu estou escritor, porque não acho que seja uma coisa que seja uma condição essencial minha, não é? Você não vê aquela coisa da missão do escritor, de escrever. Como é que foi a história, você e o Rubem Fonseca, numa feira lá na Alemanha, né? Sim, não sei se naAlemanha ou na Suíça. Foi na Alemanha, um lugar muito sério. Foi. Na Alemanha? Sim. Bom, aí nós fomos a uma conferência e o Rubem disse assim, eu só venho às conferências para fugir delas, então para encontrar um momento em que ele pudesse fugir. E fugimos os dois, fomos para um parque, e ali ele exerceu uma coisa que era da minha infância, que era, fizemos um jogo durante 1 hora, que era ver alguém que se aproximava e inventar uma história para essa pessoa. Não é? Então, e foi a sessão mais divertida do congresso. Não sei, foi isso. Mia, eu estou morrendo de medo de olhar para o Afonso Borges e ele falar que o tempo já acabou. Acabou, Afonso? Quanto tempo que eu tenho mais? Oh, gente! Oh, Mia, você fala desse... Tu confias no Afonso? Ainda confias no Afonso? Eu confio desconfiando, que é a coisa do mineiro. A gente sempre confia desconfiando. Você fala do império do instantâneo, né? Você foi uma pessoa criada ouvindo histórias que até construíam uma família que estava longe, que não existia ali, né? E nós estamos perdendo as histórias. Eu conversei agora com o professor Antônio Bassanta, que criou a Casa do Leitor, em Madrid, e eles estavam fazendo um estudo para a União Europeia. Por causa da longevidade, parece que na década de 40, a Espanha vai ter, está me faltando a expressão, a maior expectativa de vida, uma coisa assim. Então, eles estão se preparando para isso, como conviver com uma população idosa, né? E viram que os jovens, as crianças, não sabem praticamente nada dos avós. Então, assim, não sabe como os avós se conheceram, o que eles gostavam de fazer quando eram jovens. As memórias estão se perdendo, né? Eu estou lembrando da frase do Agualusa, que é: a memória é uma paisagem vista de um comboio em movimento, né? E aí em Portugal, eu pego muito o comboio, o trem de Cascais para Lisboa, e no vagão você não vê uma pessoa olhando para fora. Você está num comboio com a janela em movimento, mas nem a paisagem em movimento você está vendo, porque está todo mundo no celular, né? E passa o mar, e passa o rio Tejo, e não tem ninguém olhando. Então, como é que fica nesse tempo que está deixando de olhar para trás, que está deixando de cultivar as histórias e a memória, né? Eu sei que você é uma pessoa mais para otimista, mais para esperançosa, né? Mas como é que ficam os tempos que virão para uma população desmemoriada? Almoçamos juntos hoje com o Afonso Alessandro, não é?
É o Alexandre que está ali? Sim. Eu estou com a lente para ver só de perto, Alexandre. Estou passando um aperto, estou vendo só uma névoa aqui. Mulher de oftalmologista é isso, né? Ele me dá uma lente quando eu preciso ler aqui. Alexandre, queridíssimo. Desculpa, Mia. É porque eu gosto Então, estávamos mais dele. juntos, Alexandre. Gustavo também estava junto. E falamos um bocadinho sobre isso, não é? E a tentação é encontrar um culpado, e o culpado é o celular, é a máquina, não é? E eu acho que há qualquer coisa antes disso, e nós acho que nos acordamos um pouco sobre antes disso está essa ausência desse momento em que se cria esse vínculo que é absolutamente vital, quer dizer, as crianças precisam disso em absoluto, que é a história, que é o vínculo da história, da escuta e da contação da história, não é? Esse espaço, se morre, nós, digamos assim, vamos ter que encontrar isso em qualquer outro lado. E a narrativa política hoje está absolutamente empobrecida, mas por isso é que ela se transfere para personagens que depois contêm esse fascínio de serem um personagem dramático, sim, caricato, grosseiro, mas preenchem essa necessidade absoluta de haver um certo, digamos assim, encantamento, uma certa fuga ao vazio, não é? Nós podemos falar agora do Trump à vontade, porque estamos aqui, mas não, aqui não se pode-se falar aqui neste lugar, pode, sim. Sim, mas porquê que sim, só se pode falar mal dele? Mas porquê que a gente o segue? Porque todos os dias ele aparece, todos os dias ele preenche qualquer coisa que pela negativa, pelo horror, pelo caricato, mas ele está lá presente. E no mundo que está tão vazio, tão carente de figuras que têm algum carisma, num outro sentido totalmente, digamos assim, oposto, mas há aqui qualquer vazio que é preciso preencher. Eu tenho essa fé, não é só uma fé, eu acho que como biólogo, acho que eu não sou muito crente na ciência sozinha, mas ela, junto com outras coisas, funciona. Mas a ciência considera que esta nossa espécie precisa ter uma noção, precisa de sentido. Nós precisamos que as coisas façam sentido, porque naquela primeira infância são milhões e milhões de células novas, sinapses, são 75 bilhões de sinapses, a gente não tem ideia do número que isto é, que se estão formando rapidissimamente. A criança precisa de que esse caos faça sentido. E por isso ela escuta, é ávida, é uma esponja. Precisa da voz da mãe, do tocar do pai, de toda essa arrumação do mundo que se faz por via do sensível, não é? Do que é sensível. E acho que essa talvez seja a grande carência, porque essa infância prolonga-se a vida inteira. Nós precisamos toda a vida ter isso que só o contacto humano pode dar. Portanto, não é uma falsa esperança. Eu acho que vamos chegar lá, porque a literatura não é esta construção tão séria, tão institucionalizada. A literatura começa aí, no contar-se uma história. É aí que está a raiz da literatura. E a gente complicou o assunto e acha que só vive na literatura aquele pequeno grupo. Ainda há pouco tempo em Madrid diziam, nós, os eleitos, os escritores, assim, não, que eleitos, coisa, se tem uma função simplesmente que todos temos, não é? Eu estou me lembrando de você falar, não lembro onde, que hoje, tanto a esquerda quanto a direita, né, está todo mundo sem chão, está todo mundo descrente, né? Falta um motor, né, Mia? Falta uma propulsão aí para a gente sair disso tudo que a gente está vendo, né? Não vou entrar em coisa política aqui, não. Mas dessa descrença da humanidade. E eu acho que a gente... uma coisa fundamental nisso é você enxergar o outro, acreditar no outro, né? E o outro hoje é o inimigo, né? Então, como é que a gente vai sair de um estado que às vezes é de letargia, às vezes pior ainda de ódio, né? De antagonismo,
em que a gente... É o que você fala, a biologia ensina que o caminho é pela simbiose. Não é a sobrevivência do mais forte, né? Toda saída que se encontra para a humanidade passa pela simbiose. Como é que a gente vai ter simbiose numa sociedade que elege o outro como inimigo? Ou porque ele pensa diferente, ou porque ele tem uma pele diferente, ou seja o que for, mas esse fatiamento da humanidade, né, é uma espécie de condenação, e uma condenação triste, né? Eu acho que não há disponibilidade realmente para escuta. Mesmo nós que fazemos a defesa da escuta do outro, escutamos muito pouco. Temos um limite muito pequeno, quer dizer, é uma fronteira muito próxima. Se esse outro já defende um certo tipo de coisas que para nós são inaceitáveis, nós já deixamos de escutar. E é importantíssimo escutar aqueles que apoiam, voltamos ao Trump. Os que votaram no Trump são todos estúpidos, são todos carentes de humanidade. Não pode ser. Então, é preciso falar com essa gente, é preciso encontrar uma ponte de humanidade. Eu só, para terminar, eu acho que a gente já está chegando ao fim, mesmo nessa noção de uma certa terapia que precisamos todos. Eu vivi nos meus netos, 2 dos meus netos tiveram problemas, digamos que hoje é muito frequente classificar e colocar ali, tipificar do ponto de vista clínico, etc., mas eles tiveram problemas. Nós estávamos preocupados e tratamos aquele assunto também do ponto de vista clínico. Quando eles tiveram um namorado e uma namorada, cada um deles, eles se curaram. Não, verdade, porque a terapia de encontrar uma paixão, não tem idade, quer dizer, assim, viver em estado de paixão digamos assim, uma... E voltamos à questão da autoajuda quase, mas eu acho que essa é a grande terapia, paixão pelo livro, paixão pelo que se faz, paixão pela vida, paixão pelos outros. Né? Tem que ter esse motor, né? Você já falou que o problema não é que a gente trabalha muito, é que a gente vive pouco, né? Viver pouco, eu acho que é... O que cansa não é... O que cansa não é trabalhar muito, é viver pouco, né? E sem paixão não dá para viver direito, né? Eu comecei, como vou acabar, estou apaixonado pela Leila. Tem uma canção que vos aconselho, só para falar de uma outra coisa que se chama-se música, que não tem... Eu tive que falar em Barcelona agora sobre ópera. Eu não gosto de ópera e não aprendi a gostar de ópera. Então era uma vergonha eu dizer no meio daqueles melómanos todos ali que eu não gostava de ópera. E fui buscar. Quem me salvou foi o Chico Buarque com a ópera de Malandro. Disse, eu vou lá fazer a defesa do Chico. Mas tudo isto para dizer que há uma canção de um Anouar Brahim, é um tunisino, que chama-se Leila no País do Carrossel. Escute-a, que é muito bonita. Vai ficar apaixonada. Muito obrigado a todos. Depois tem que escrever o nome. E só uma coisa que eu estou lembrando para a gente terminar. O Mia Couto levou a minha ignorância aqui é demais. É semente de ipê amarelo, estaca, né? Eu não sei se é muda, o que é. Então, ele tem ipê amarelo de Minas Gerais no sítio dele em Moçambique. Que é poesia maior do que essa? Isso é poético. Gente, muito obrigada. Agora os autógrafos.